Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele Caroline Arnold. Estou fazendo esse vídeo agora para apresentar o estágio híbrido de extensão de gestão escolar. Esse estágio está sendo desenvolvido por mim e pela minha colega Jussiane de Melo Gomes. Nós somos alunas da Uninter do Polo de Barracão, Paraná. Então, o nosso estágio ele tem como tema a gestão escolar e as teorias de aprendizagem. Hoje, então, nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre o humanismo de Carl Rogers, uma psicologia voltada para o desenvolvimento da pessoa. Toda pessoa é uma ilha, no sentido muito concreto do termo. A pessoa só pode construir uma ponte para comunicar com outras ilhas se primeiramente se dispôs a ser ela mesma e se lhe é permitido ser ela mesma. Então, está dizendo que a gente só pode se comunicar, com as outras pessoas sendo nós mesmos. Carl Rogers, 1902-1987, influenciou a história da psicologia moderna e trouxe importantes contribuições à tendência humanizadora, tanto para a teoria quanto para a abordagem psicoterápica clínica, assim como para a educação e para o processo de ensino-aprendizagem. Carl Hanson Rogers, psicólogo estadunidense, nasceu em Oak Park, cidade próxima a Chicago, em 1902. Foi educado em uma família bastante tradicional, que controlava seu comportamento assim como o dos outros 5 filhos, e proibia o álcool, as danças, os jogos de cartas e os espetáculos. Era uma vida extremamente regrada e com um convívio social bastante reduzido. Em suas palavras, foi educado numa família extremamente unida, onde reinava uma atmosfera religiosa e moral muito estrita e intransigente, e que tinha um verdadeiro culto pela virtude do trabalho duro. Eles, seus pais, consideravam, e Rogers, aceitava essa ideia, que nós éramos diferentes das outras pessoas, que nós, a sua família no caso. Passávamos um tempo agradável reunidos em família, mas não convivíamos. Tornei-me assim uma criança solitária, que lia incessantemente e não tive ao longo de todos os anos do colégio senão 2 encontros com moças. Rogers viveu boa parte da adolescência em uma fazenda, o que possivelmente influenciou sobremaneira seu gosto pela investigação científica. Nesse período, ele vivia fascinado pelas grandes borboletas noturnas, desde as larvas e os casulos das borboletas até as galinhas, os carneiros, os porcos e as vacas que sua família criava. Dessa forma, Rogers passou a estudar a agricultura científica e, tempos depois, já na vida adulta, deu-se conta de que esses anos passados na fazenda foram decisivos para que ele seguisse o caminho das descobertas científicas, devorando livros que a princípio não eram direcionados para um adolescente. O próprio Rogers explica que nessa época não havia ninguém para dizer a ele que determinados livros não eram escritos para jovens de 14 anos. Por isso mergulhou em centenas de páginas, aprendendo como se conduzem as experiências, como se comparam grupos de controle com grupos experimentais, como se tornam constantes as condições, variando os processos, para que se possa estabelecer a influência de uma determinada alimentação na produção de carne ou na produção de leite. Aprendi como é difícil verificar uma hipótese. Adquiri, deste modo, conhecimento e respeito pelos métodos científicos através dos trabalhos práticos.
Durante os anos na fazenda, dedicados à agricultura, ele estudou em uma escola de Wisconsin, onde foi escolhido entre os colegas para uma viagem à China, para participar em um congresso internacional que reunia estudantes cristãos. Foi durante essa viagem, que durou 6 meses, que Rogers descobriu um novo mundo e uma nova forma de compreender a vida. Emancipei-me pela primeira vez da atitude religiosa dos meus pais e vi que já não os podia seguir. Compreendi que foi nesse momento, mais do que em qualquer outro, que me tornei uma pessoa independente. Rogers, 1977, página 19. Imbuído desse sentimento de liberdade e independência, Rogers apaixonou-se durante a viagem à China por uma garota que já conhecia há muitos anos e casou-se com o consentimento relutante de seus pais, logo que terminou os estudos secundários. Sua esposa, com a qual teve 2 filhos, seguiu com ele os estudos universitários. Na Universidade de Columbia, em Nova York, Rogers formou-se em psicologia, especializando-se em problemas infantis. Com base em suas experiências, escreveu várias obras, entre elas O Tratamento Clínico da Criança Problema. Em 1940, aceitou um lugar na Universidade Estadual de Ohio, na qual lecionou por 5 anos. Rogers também lecionou durante 12 anos na Universidade de Chicago e por 4 anos na Universidade de Wisconsin. Por fim, trabalhou no Centro para Estudos da Pessoa em La Jolla até os seus últimos dias. Morreu em 1987 em San Diego, Califórnia, de ataque cardíaco. Em uma de suas obras-primas, Tornar-se Pessoa, Rogers, 1977, página 1542, dedica todo um capítulo intitulado Este Sou Eu, a sintetizar o que denomina de autobiografia psicológica. Ele nos conta um pouco sobre o desenvolvimento da sua filosofia de vida e da sua psicologia profissional, passando pelos seus primeiros anos de vida, pela educação colegial e universitária, até o momento em que se tornou psicólogo. Já psicólogo, considerava desejável que o próprio sujeito dirigisse seu processo terapêutico. Assim, colocou em prática suas ideias, expôs seu método não diretivo e apresentou suas aplicações à educação e a outros campos. O método não diretivo de Rogers. O método não diretivo, ou centrado no cliente, desenvolvido por Rogers, prescreve uma postura empática incondicional por parte do terapeuta e enxerga o cliente como uma pessoa capaz de compreender a si próprio e ao mundo. Por conseguinte, esse autor defende a ideia de que uma pessoa pode abrir-se para a experiência terapêutica, objetivando desenvolver uma consciência mais clara de si e do mundo, assim como desenvolver a autoestima positiva necessária para se relacionar de forma harmônica. É importante ressaltarmos que seu método foi desenvolvido com base em suas experiências com pessoas emocionalmente perturbadas. Sobre o método não diretivo, Schultz, 1992, página 400, elucidam. O nome de sua terapia sugere algo da sua concepção da personalidade humana, atribuindo a responsabilidade da mudança à pessoa ou cliente, e não ao terapeuta, como é o caso da psicanálise ortodoxa. Rogers supôs que as pessoas podem alterar consciente e racionalmente seus pensamentos e comportamentos indesejáveis, tornando-os desejáveis. Ele não acreditava que as pessoas sejam controladas por forças inconscientes ou por experiências da infância. Dessa forma, Rogers deposita na própria pessoa a responsabilidade da cura, ao contrário da psicanálise freudiana, segundo o qual o ser humano é fortemente comandado pelo inconsciente. Então, Rogers ele dizia que a pessoa era responsável pela própria cura. Embora Rogers entendesse que as experiências infantis e o processo de aprendizagem poderiam ajudar ou prejudicar a formação e autotransformação da personalidade de cada sujeito,
Ele defendia a ideia de que a personalidade é moldada pelo presente e pela maneira como percebemos conscientemente. Então, a nossa infância, ela tem muito a ver com o hoje, né? Ela pode sim ajudar ou prejudicar o nosso desenvolvimento, né? A nossa formação e a nossa autotransformação. Mas, realmente, né? Ele dizia que a personalidade é moldada pelo presente. Para esse autor, não obstante, o pré-requisito para o desenvolvimento de uma personalidade saudável é a estima positiva incondicional na infância. Durante esse período, a mãe deve demonstrar seu amor e aceitação da criança, pouco importando o comportamento desta última. Nessa perspectiva, a criança que recebe essa estima positiva da mãe desenvolve uma espécie de autoestima denominada por Rogers de autoatualização. A autoatualização é o nível mais alto de saúde psicológica e é alcançado por meio de um processo que Rogers denominou de funcionamento pleno. Esse é o desenvolvimento pleno, ápice na teoria desse estudioso. Para Rogers, as pessoas que alcançaram seu pleno funcionamento se caracterizam por uma abertura a toda experiência, uma tendência a viver plenamente cada momento, a capacidade de serem guiadas pelos próprios instintos e não pela razão ou pelas opiniões dos outros, um sentido de liberdade, de pensamento e de ação, e um alto grau de criatividade. A abordagem psicológica de Rogers suscitou críticas, mas também pesquisas colaborativas, e foi amplamente utilizada como psicoterapia clínica. Sua obra é vista como uma importante contribuição da tendência de humanização da psicologia. Schultz, 2000, página 398-399. Então, segundo Rogers, né, a nossa infância está bastante ligada ao hoje, ao que a gente é hoje, sendo que a infância pode ajudar ou prejudicar, né, na nossa evolução, mas realmente a nossa transformação, né, ocorre hoje, ocorre no presente. E também ele diz que a criança, quando pequena, né, deve ser sempre ter uma autoestima, né? Deve ter uma positividade vinda da mãe, né? A aprendizagem significativa e o ensino centrado no aprendiz. Rogers cita vários exemplos de aprendizagem significativa no que se refere aos sentimentos, às atitudes e aos comportamentos nas relações com as pessoas e nas relações professor-aluno. Para o psicólogo estadunidense, é necessário sermos verdadeiros e honestos conosco e com os outros, pois, em sua opinião, dissimular seria como não ser sincero consigo mesmo. Ele menciona algumas experiências pessoais de aprendizagem, que são relevantes para compreendermos sua teoria. Descobri que sou mais eficaz quando posso ouvir a mim mesmo. Tenho a impressão de que, com os anos, aprendi a tornar-me mais capaz de ouvir a mim mesmo, de modo que sei melhor do que antigamente o que estou sentindo num dado momento, que sou capaz de compreender que estou irritado, ou que sinto em relação a um indivíduo uma impressão de rejeição, ou pelo contrário, de afeição, ou então ainda de que me sinto aborrecido e sem interesse pelo que está passando ou que estou ansioso. Poder-se-ia dizer, em outras palavras, que tenho a impressão de me ter tornado mais capaz de me deixar ser o que sou. Tornou-se mais fácil aceitar a mim mesmo como um indivíduo irremediavelmente imperfeito e que, com toda certeza, nem sempre atua como eu gostaria que atuasse. Dessa forma, para Rogers, a aprendizagem inicia-se com uma autoaprendizagem. Já ele explica que isso pode parecer estranho, por ser um paradoxo, já que,
Quando nos aceitamos como somos, modificamos-nos. Em suas palavras, julgo que aprendi isto com os meus clientes, bem como através da minha experiência pessoal. Não podemos mudar, não nos podemos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Levando isso em conta, ele acrescenta que uma outra consequência desta aceitação de mim mesmo é que as relações se tornam reais. As relações reais têm o caráter apaixonante de serem vitais e significativas. Torno-me assim capaz de aceitar a alteração da experiência e dos sentimentos, que tanto se manifestam nele como em mim. É sempre altamente enriquecedor poder aceitar outra pessoa. Rogers, 1961, página 29 e 30. Isso vale tanto para a pessoa que está fazendo terapia quanto para o terapeuta. Rogers postula, ao tratar da relação entre o psicoterapeuta e o cliente, que a transformação pessoal é facilitada quando o psicoterapeuta é aquilo que é, quando as suas relações com o cliente são autênticas e sem máscara nem fachada, exprimindo abertamente os sentimentos e as atitudes que nesse momento ocorrem. Nessa perspectiva, o estudioso estadunidense desenvolveu sua teoria por meio de suas próprias experiências clínicas ao longo dos anos. A experiência clínica contínua com indivíduos que acreditam precisar de ajuda pessoal ou que são levados por outros a acreditar nessa necessidade. Por um período de aproximadamente 30 anos, gastei provavelmente uma média de 15 a 20 horas semanais, exceto nos períodos de férias, no esforço de entendê-los e de ser-lhes útil terapeuticamente. Dessas horas e de meus relacionamentos com tais pessoas, extraí o entendimento que possuo sobre a significação da terapia, da dinâmica das relações interpessoais e da estrutura e funcionamento da personalidade. Por conseguinte, percebemos na teoria de Rogers uma base filosófica e epistemológica, que enfatiza o autoconhecimento e o livre-arbítrio, pois para o teórico citado, o sujeito é capaz de se compreender e de se abrir ao tratamento terapêutico, objetivando desenvolver sua autoconsciência e sua autoestima, de modo a relacionar-se bem consigo mesmo e com as pessoas com as quais convive. Nessa perspectiva, sua teoria trouxe importantes contribuições para a educação, por meio de seus pressupostos teóricos com base no método não diretivo. De acordo com Carpigiani, 2000, página 66, a educação beneficia-se sobremaneira do trabalho de Carl Rogers, mesmo porque ele ensinou durante a sua vida toda, sempre enfatizando a relação professor-aluno, como base para o aprendizado eficaz. Então, ele sempre dizia que para termos um bom aprendizado, a relação professor-aluno devia ser uma boa relação. Então, ele enfatiza a importância da relação professor-aluno como a base para um processo de ensino-aprendizagem significativo. E para o psicólogo estadunidense é importante que o estudante seja capaz de aprender o conteúdo, mas também que ele seja capaz de apropriar-se dele de forma pessoal e significativa, por meio de uma visão crítica sobre o que está sendo ensinado, sendo que o aluno é entendido como um ser dotado de interesses e responsabilidades, capaz de escolher e de fazer críticas, criativo. E o professor é alguém capaz de relacionar-se e de ser autêntico, capaz de entender a si próprio e ao outro, de tal forma que possa ser um facilitador da aprendizagem. Carpigiani, 2000, página 66. Então, Rogers foi um importante teórico para a educação, porque ele valorizava muito a relação professor-aluno, que essa era a melhor relação para se ter uma boa aprendizagem. Era isso, então. Muito obrigada.